Olá, investidores. Boa tarde para todo mundo. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Weinberg. A gente vai trazer alguns cases de algumas empresas que não se recuperaram, o preço delas não se recuperaram ainda para o pré-pandemia, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde para o Rodrigo. Boa tarde, João. Boa tarde aí ao pessoal que assiste as lives aqui da Suno. É um prazer aí falar um pouco sobre empresa. A gente vai estar tratando aqui de ações que ainda estão na crise, porque elas não voltaram ao patamar pré-crise. Não necessariamente são recomendações, a gente precisa sempre ponderar isso. Não comprem ação após assistir um vídeo, inclusive esse vídeo, mas a gente vai poder dar algum panorama sobre essas empresas e ajudar vocês a construírem a avaliação sobre cada um desses negócios. E que negócio que a gente vai falar hoje, João? Perfeito. Hoje a gente vai tocar um pouquinho sobre educação, então a gente vai conversar um pouco sobre SER, que é uma empresa que ainda não recuperou, construção civil, a gente vai pegar o exemplo da Trisul, shoppings, não tem como deixar de falar de shopping e Covid, né? Então, shopping, a gente vai pegar o exemplo de Allianz Sonai, e Marco Polo, ônibus, transporte urbano, intermunicipal e coisa assim, tá? Eu acho que eu posso começar Perfeito. começando por SER, tá? Então, assim, eu acho que esses quatro, eles dão um bom exemplo de situações distintas. A SER, Desculpa, não, porque são quatro negócios de setores diferentes, porém todos eles afetados de alguma forma pela pandemia. não, perfeito. É exatamente isso que eu acho também. Eu acho que existem setores aí que já se recuperaram bem, tem outros que não se recuperaram, mas vão se recuperar, e outros que estão em processo de disrupção, tá? Então, pré-pandemia era um cenário, hoje é outra coisa. E eu acho que um bom exemplo disso é a SER, porque pré-pandemia a gente tinha muito claro que o ensino presencial ele era muito superior ao ensino EAD, e aí com a pandemia mudou tudo, e ainda não se sabe muito bem definido sobre qual que vai ser o futuro, se a gente vai partir para totalmente EAD ou vai ser um ensino híbrido. Então, a SER ela está nesse meio termo e aí ela acabou sofrendo bastante quanto a isso. O presidente da CE, ele fala que o futuro é o híbrido, né? Agora a gente não sabe qual que é o percentual EAD, qual que é o percentual presencial. Isso a gente está falando para a maioria dos cursos. Existem exceções, é claro, como curso da saúde, você não vai atender um paciente pela internet, né? E engenharias, existem exceções, porém, acredito que a maioria dos cursos que forem conteúdos teóricos, esses sim podem ter uma substituição muito mais ampla para a modalidade de ensino à distância. Não, eu concordo plenamente, tá? Então, em absoluto eu concordo. E aí tem um ponto bem interessante, tá? Que eu trago para vocês, que é a questão do ticket médio. Quando a gente pega o ticket médio de um aluno presencial, ele é quase, da SER, ele é quase 4 vezes maior que o ticket médio do aluno EAD. Então, se a gente manter ipsis literis, ou tudo constante, a mesma base de alunos, a mesma taxa de evasão e tudo, a gente teria se a gente substituir um aluno presencial por um EAD, a gente teria uma queda na receita, tá? Eu acho que isso é um dos principais pontos que impactaram a companhia. Tá mudando o mix de alunos dela, muito por conta dessa disrupção, e aí o mercado bateu um pouco nesse setor de educação nesse último ano, e aí, muito por conta disso, ela não se recuperou ainda do tombo. Ainda sobre ser, Você uma... tem uma estrutura de custos, sim. Não, pode comentar. Eu acho até que eu ia comentar sobre a estrutura de custos, mas pode complementar. Desculpa, travou aqui um pouco a conexão. Pode seguir, João, desculpa. Não, ainda sobre a série é que assim, ela está num processo de mudança, então ela está saindo do presencial e indo pro EAD, tá? Tanto é que ela fez uma aquisição recentemente de um portal, o Biduca, que ele tem mais de 80 mil, se eu não estou enganado, acessos únicos teve no último trimestre, então ela está partindo mais para esse meio digital, está adentrando um pouco nesse ramo, mas ainda é bastante incipiente, tem muita incerteza que ronda e acaba dificultando a visibilidade do futuro. A gente também tem que ponderar que se para eles
está difícil a situação, que são grupos enormes de educação. Imagina para todas as universidades menores, faculdades, escolas, está muito pior, inclusive várias fechando, e o cenário de M&A está muito mais propício. Então, a gente também tem oportunidades no meio dessa crise, piorou para todo mundo, piorou mais para uns do que para outros, então os mais fortes acabam ganhando market share, mas é fato que momentaneamente o setor ele encolheu, mas a gente segue com drivers importantes a longo prazo. As pessoas no Brasil ainda têm um índice muito baixo de escolaridade. O Brasil é o país que, até onde eu lembro, é o que maior paga o prêmio salarial para quem é formado com uma graduação completa. Então, existem esses diferenciais. E educação é algo que nunca vai ficar obsoleto. Pode mudar a forma, pode mudar o objetivo, mas que, inclusive, eu concordo com quem diz que o nosso modelo hoje ele é muito ineficiente. Você tem alunos de níveis diferentes dentro de uma mesma sala, no mesmo horário. Alguns já aprenderam a matéria e estão ali parados, assim, precisando ter a presença e não podem avançar nos seus estudos, enquanto que os outros ainda estão mais devagares, aí precisam de mais tempo. No online você acaba adaptando muito melhor aí o ritmo de cada um. Então, existem sim vantagens desse ponto de vista didático, e acho que também o mercado está focando agora muito mais em ensinar algo que vai ser mais utilizado na prática e não simplesmente teorias que acabam não sendo relevantes para o aluno, e que por tradição, algo que sempre foi feito assim, a gente acaba absorvendo matérias que muita gente vai concordar que no futuro não serviu para nada, infelizmente. Então, acho que a gente tem esses dois lados interessantes dessa balança. Agora cabe a gente esperar como vai ser, né, o futuro da SER. Não, perfeito. E qual que é o segundo case que a gente vai conversar hoje, Rodrigo? Então, podemos falar um pouco de Alliance Sonai. Vamos migrar aqui para uma empresa de shoppings, uma empresa que é proprietária de muitos shoppings no Brasil todo. Acho que tem um portfólio mais diversificado regionalmente por estados, né, do que os seus concorrentes. E isso deu um pouco mais de defesa dos negócios da companhia durante a crise, porque a crise no Brasil ela não chegou a todos os estados ao mesmo tempo. Então, começou, acho que a segunda e a primeira onda, né, mais fortes lá no norte e no nordeste, então fecha um pouco mais os shoppings lá, mas aqui no sul está ainda aberto, não chegou ainda o vírus. Depois foi o contrário, então acabou que deu um pouco uma estabilizada maior aí na receita da companhia. Então, se a gente pegar a queda de vendas dos shoppings e comparar com a queda de receita, ela foi menor, e acho que nesse último tri também aí caiu, acho que 50% menos, né? Então, a companhia, ela defende o seu poder de barganha, e o que ocorre com as empresas de shoppings, a Alliance não é exceção, é que as pessoas ainda estão com medo de circularem normalmente dentro de shoppings. Muitas perderam renda. Os shoppings também, alguns têm restrições de horário, restrições de capacidade, e isso torna a experiência de passear em shopping tão agradável, comer, e toda aquela multidão, isso não está ocorrendo mais com tanta frequência. Então, o principal vetor é essa queda de fluxo, e isso afeta diretamente as receitas das lojas, que por consequência afeta a capacidade de pagamento do aluguel fixo e também de estacionamento, né, que já é um percentual menor da receita. A gente ainda está longe de viver uma situação normalizada em shoppings. Você vai poder juntar aí todo mundo sem máscara, ainda um cenário um pouco distante, porém a gente tem que ressaltar aqui que os empreendimentos estão lá, todo o ativo construído estão lá, os shoppings estão lá, seguem sendo pontos comerciais extremamente atraentes, shoppings dominantes na maioria das capitais onde eles atuam, seguem aí otimizando seu portfólio para aumentar o share nos shoppings que eles já têm, que são dominantes, e se desfazer de shoppings que têm uma posição competitiva menos favorável. Além disso, a empresa tem, acho que um endividamento super baixo, acho que era 1,3 vezes aí o EBITDA, está focando muito bem no e-commerce, com aí entregas dos pontos de venda de cada uma das suas unidades, dos seus shoppings, está fazendo aí para cada shopping ele já tem tipo um site que você consegue comprar naquela loja ali,
Então, você vai num shopping, sei lá, o São Pedro, aí você tem lá várias lojas, você consegue comprar dali, aí você pode ir para o WhatsApp, pode ir para o canal da loja, eles acabam recebendo aí uma comissão disso. E então, estão sim se reinventando e aproveitando as oportunidades do e-commerce, que é realmente o grande destaque positivo aí do setor. Como eles são focados majoritariamente em vendas físicas, eles ficaram um pouco para trás, mas a gente acha que as pessoas vão voltar sim a consumir muito em shopping. Acho que deve ter muita gente que está louca assim para poder ir no cinema, para poder comer na praça de alimentação, para poder gastar, e é realmente uma questão de tempo. A gente não acreditava que ia ser tão duradoura essa crise como está acontecendo, mas dessa vez a gente já enxerga um final mais claro com a vacinação em países que já realmente saíram praticamente da crise: Israel, Espanha, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. E então isso nos dá uma grande esperança de que no Brasil aqui também vá acontecer inevitavelmente, mas enquanto isso não acontece, o mercado simplesmente não está pagando as ações, oscila muito pouco, então é como se estivesse aí num modo de espera, e a gente também está no modo de espera, mas esse acho que um case aí, um perfil bem conservador, uma receita muito estável, endividamento baixo, e creio ser um tipo de ativo que quem gosta de se expor aí de forma conservadora ao negócio imobiliário com esse upside de varejo, deve olhar com atenção aí o case da Life Sonai, assim como também os seus outros concorrentes em bolsa que também estão depreciados. Não, eu concordo plenamente. Então, a gente no início tratou ali de um case de disrupção, porque realmente vai mudar, o pré-pandemia e o pós-pandemia vão ser diferentes. O shopping, eu também concordo com o Rodrigo, não vai mudar tanto. Aqui no Brasil, o shopping serve muito como lazer, a pessoa não tem muito o que fazer, então vai ao shopping. Eu acho que vai continuar, é muito uma questão cultural, e aí eu acho que também é só questão de tempo para a gente voltar aos níveis de receita, vendas, pré-pandemia. O terceiro case que a gente vai trazer aqui é sobre construção civil, tá? E aí eu pego o exemplo da Trisul, incorporadora focada na região de São Paulo. Ela não recuperou ainda o preço pré-pandemia, muito porque, assim, uma incorporadora, ela tem praticamente um tripé que conduz os fundamentos dela, tá? Então, primeiro ponto é lançamentos, o segundo é velocidade de vendas, ou VSO, velocidade sobre oferta, e aí o terceiro é desenvolvimento das obras. Com a pandemia, muitas empresas da construção civil, elas foram impactadas tanto no lançamento quanto na questão de vendas, porque os estandes fecharam, e aí o resultado delas foi um pouco impactado. Ela teve uma recuperação depois, eu acho que a grande maioria das incorporadoras teve recuperação pós-pandemia, não chegando ao pré, mas teve uma recuperação, e aí nos últimos 6 meses, um pouco mais, a gente viu a cotação despencar, e aí isso é muito puxado às perspectivas da construção. Eu acho que tem 2 pontos principais aí que puxam bastante, tá? Primeiro ponto é a inflação nos materiais, então o cimento subiu muito, o aço subiu muito, e aí isso impacta muito o custo da obra, e aí pode reduzir a margem de uma incorporadora. E o segundo ponto são os juros longos, tá? Então, quanto menor o juros longo, melhor é para a incorporadora. Então, a gente viu aí a subida dos juros longos, inflação nos custos, e aí, se fizesse uma análise bottom-up, a gente veria uma coisa, se fizer top-down, a outra, tá? Então, quem olha top-down, quem olha o macro descendo para o micro, ia pensar, teve inflação, os juros longos estão subindo, então a incorporação vai esfriar. Se a gente faz o contrário, a gente vê que o mercado ainda está muito aquecido, tá? Então, para mim, olhando assim o mercado, principalmente da construção civil em São Paulo, ele continua bastante aquecido, não teve grandes mudanças com o Covid, talvez atrasou um pouco ali a aceleração, mas se for pegar o guidance das principais incorporadoras, eles estão prometendo acelerar seus lançamentos, tá? Então é mais ou menos assim que eu enxergo a construção civil, em particular a Trisul. Se quiser comentar algum ponto do case, Rodrigo? Não, acho que são 3 pés da Trisul que seguem muito firmes ainda, não foram tão abalados com esta pandemia, não é aquele ritmo super acelerado que a gente estava observando, é normal que haja uma certa retração na compra de imóveis, tanto para investimento, para moradia, numa situação de incerteza,
mas os fundamentos do negócio, eles seguem intactos, e os fundamentos do setor também, com juros estruturalmente baixos, leis de extratos mais favoráveis, e toda a qualidade do management, dos controladores da Trisul. Acho que também é um case que ele é um pouco diferente do caso da Alliance, depende de você vendas mais pontuais, um grau de confiança grande. Se a gente está falando aí de comprar imóveis, são valores super relevantes, financiamentos a longo prazo, é difícil imaginar alguém hoje que perdeu aí o emprego fazer um financiamento de longo prazo, mas há um mercado enorme consumidor para a Trisul e há um incentivo muito grande para migrar recursos da renda fixa para imóveis. Então, estes atrativos do setor seguem de pé, e a gente acha que a Trisul, enfim, vai continuar tendo um bom desempenho aí este ano, e é um ciclo que também está longe aí de se esgotar, na nossa opinião, né, João? Não, perfeito. E é muito uma questão cultural. Então, os imóveis da Trisul estão muito bem localizados lá em São Paulo. A pessoa ela quer ter o imóvel ali. Então, é muito uma questão de desejo, e eu acho que a pandemia dificilmente vai abalar isso. Talvez até melhorar, por conta do home office, a pessoa ficar mais em casa, prefere um imóvel melhor. E o quarto case é Marco Polo, né? Marco Polo é uma encarroçadora de ônibus líder aqui no Brasil, na América Latina, e acho que na América do Sul também. O Marco Polo vende carrocerias de ônibus. O ônibus transportam pessoas, e as pessoas agora não estão se movendo tanto como antes da pandemia. Então, ocorreu uma retração muito grande nos negócios da Marco Polo em 2020, agora 2021 também, muito difícil por causa da segunda onda. Acho que a gente não tem tempo aqui para elaborar todas as linhas de negócio Marco Polo, todos os países. É uma empresa que metade do faturamento é Brasil, metade é lá fora e exportação. Então, existem dinâmicas diferentes, cada um dos países, aqui lá fora. A gente vai pontuar assim de forma geral, tá? No Brasil, o que está segurando o resultado da companhia é o programa Caminho da Escola, que entrega aí Volares, são aqueles veículos completos, menores, né, que é um meio termo aí, micro-ônibus e ônibus, os micro-ônibus também, para esse programa, e ônibus urbanos em geral para fretamento, micros também, que está muito forte em serviços de fretamento para transporte aí de passageiros para fábricas. Para manter também esse distanciamento, precisa de mais veículos. Então, essa é a exceção aqui do setor no Brasil, mas a gente pega aí urbanos para a cidade, há uma sobre-oferta enorme aí de ônibus parados, né? As empresas operadores públicos ou de capital misto ou privados estão com as finanças muito debilitadas, empresas de turismo também estão muito mal das pernas, e isso afeta muito a demanda aí por ônibus rodoviários, aqueles double decks, que são os ônibus de maior ticket, maior margem, é o grande diferencial da Marco Polo. As vendas estão muito ruins aqui no Brasil, e a expectativa é de que isso só melhore mais para o terceiro tri do ano. A gente também espera aí a renovação no Caminho da Escola, que pode oferecer de novo a oportunidade de atender aí quase 5 mil veículos, né, para o governo federal. Mas, obviamente, não é certeza que a companhia vá vencer essa licitação novamente. Agora, olhando lá para fora, aí a gente tem uns cenários diferentes. Olhando a New Flyer no Canadá, apresentou resultado positivo depois de vários trimestres negativos, mas como esse trio, acho que a segunda onda pegou muito forte lá fora e depois veio para o Brasil, então acabou sendo muito, muito ruim as exportações. Isso não só na Marco Polo, tá? O setor inteiro aqui no Brasil, exportações muito fracas. A operação da Colômbia é uma exceção, que está indo relativamente bem. A Austrália também recuperou um pouquinho. No trimestre passado tinha ido um pouco pior. E a empresa está tentando capturar oportunidades, né? Eles dependem aí de renovações de frotas de municípios, vendas rodoviárias para turismo em África, por exemplo, eles venderam recentemente, alguns urbanos também, mas em geral, está um setor muito difícil globalmente para os negócios da companhia, e aí eles estão tentando se ajustar com isso, otimizando suas fábricas. Venderam lá a fábrica do Rio, tem imóvel lá para vender também, talvez vai ter mais ajuste aí de quadro de pessoal, e a expectativa deles é que quando passar essa pandemia e os volumes normalizarem, eles terem uma margem melhor do que era antes, né? Então, acho que assim, o que fica positivo para empresas industriais em geral é que
com essa redução dos volumes, você acaba tendo que olhar com mais atenção a parte das despesas, né? E acaba otimizando essa operação. Então, você fica com uma operação mais eficiente num mercado pior. Então, quando o mercado melhorar, você mantém aquilo que você conquistou na crise e aí você acaba conseguindo margens melhores, né? Então, acho que a Marco Polo é agora um case de paciência, é um case difícil também, a ação está parada aí muito tempo, os compradores que compraram também ações, acho que alguns meses atrás, então acreditam no negócio e é claro, também toda a parte de eletrificação de frota, os VLTs também, uma linha inovadora do negócio da companhia, ainda é pouco representativo, ainda vai demorar um tempinho para ganhar tração, mas é uma tendência, a eletrificação de carros, ônibus, caminhões vem para ficar no mundo afora também. É impressionante o crescimento da produção e consumo desses veículos elétricos. Essa é um movimento estrutural enorme. Na China tem 500 mil pontos de recarga, se eu não me falha a memória, de abastecimento de carros elétricos. A Europa também está crescendo demais. Várias montadoras anunciando aí a substituição gradual para motores híbridos e depois motores 100%, né, elétricos. E isso de alguma forma também afeta a Marco Polo. Agora, como eles são uma encarroçadora, eles conseguem montar sobre qualquer chassi, inclusive elétricos, então eles preservam essa vantagem, esse know-how aí de encarroçamento, mesmo para, tanto faz aí o que for o tipo de tração, né, e o tipo de chassi, eles montam também chassis de várias marcas, eles já fizeram parceria com a BID, já tem ônibus rodando em Caxias com a BID. Tem outras empresas aqui no Brasil que fazem também ônibus elétricos, que faziam bondes também, então não é uma competição um pouquinho diferente, mas já acredito que o DNA da empresa é um DNA assim de inovação, de eficiência, e que num momento tão ruim assim, eles ainda acabam lucrando um pouquinho, esperando aí a retomada dos rodoviários. Não, perfeito, eu também acho isso, o que vai ficar para... Só um pouquinho... Sim. Que, se eu dar um lag aqui, é que eles também pontuam a possibilidade de uma recuperação em V do turismo, tá? É uma possibilidade isso ocorrer com as pessoas querendo viajar de qualquer jeito, mas precisa avançar mais a vacinação. Não é. E o que vai ficar é essa questão da eficiência. Então, a Compé ela conseguiu aumentar suas margens esse ano. Quando voltar o volume, então, vai ser bastante interessante. Eles têm muita cultura de inovação, desenvolveram o BioSafe, que é uma medida de proteção contra o Covid dentro dos ônibus, e é algo que também tem ficado nos outros pedidos, contribui para a margem deles. Então, também essa questão de esperar a vacinação e para voltar, mas sem nenhuma disruptura estrutural nem nada do tipo, tá? A empresa tem uma base de custos fixos muito grande, é uma indústria, existe uma mão de obra, 10 mil colaboradores. Imagina esse pessoal todo aí, muitas vezes está ocioso, as fábricas não estão operando a sua capacidade máxima, e se tivessem, você teria uma diluição enorme desses custos, né? Cada ônibus esse ônibus double deck pode chegar, acho que, vou chutar aqui, quase R$1 milhão, assim, um top de linha, né? Então, são negócios que não estão saindo, mas estão represados. Essa que é a oportunidade da companhia, são negócios que vão voltar a acontecer, e, de novo, é uma questão de tempo aqui, mas, por hora, o cenário segue realmente bastante desafiador, né? Agora, a gente espera que, com essa retomada de volumes, eles consigam aumentar suas margens via esse efeito de diluição, aí, principalmente custos fixos, e isso impacta diretamente também o EBIT, o EBITDA, e o resultado, e aí o mercado provavelmente vai também valorizar as ações de acordo. Não, perfeito. A gente tem duas perguntas no chat. A primeira é sobre Boa Safra, ou Soja 3, sobre que ela abriu em alta e não estava dando muitas chances de se posicionar. Realmente, Soja 3 abriu bem forte no IPO, e aí não deu espaço para o investidor reposicionar, tá? Então, é difícil prever se o preço vai subir ou vai cair. Então, é difícil responder essa pergunta. Aqui fugiu um pouquinho aqui do assunto, a gente comentou essas 4 empresas aí. A Soja 3 é uma ação aí que nem no pré-crise ela nem estava na bolsa, né? Ela já nasceu no pós-crise e já nasceu subindo forte também, e de um setor que está
passou aí incólume da crise e mais um ano recorde aí para o agro, né? Então, Não, é. aí são empresas no outro extremo, né? Mas Beleza? é isso. Obrigado, pessoal. Um abraço, Rodrigo. Um abraço aí, João. Obrigado aí, pessoal, que nos assistiu. Até a próxima. Até a próxima.